Meu nome é Rômulo Fernandes e você está no canal O que você quer saber. Hoje estaremos a história de Joseph Vissarionovich, mais conhecido como Stalin, uma das figuras mais significativas do século XX. Desde já, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e bora lá para o vídeo. Joseph Vissarionovich foi um revolucionário e político que liderou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, de 1924 até 1953. Foi secretário-geral do Partido Comunista e ocupou o cargo de primeiro-ministro. É considerado uma das figuras mais significativas do século XX, e suas políticas ficaram conhecidas como stalinismo. Seu ano de nascimento foi em 1878, no dia 18 de dezembro, em Gori, na Geórgia, país da Europa Oriental. Era filho do sapateiro Bessarion e da costureira Ekaterine, que passavam por complicações financeiras. O pai de Stalin desenvolveu problemas de alcoolismo e violência doméstica. Por esse motivo, a mãe mudou-se com o garoto para a residência de um padre amigo da família. Assim, Stalin iniciou seus estudos aos 10 anos de idade, na escola da igreja de Gori. Ele era um aluno muito aplicado e foi recomendado ao seminário espiritual em Tiflis, Homem de Aço. Conforme chegava à sua adolescência, passou-se a se interessar pela vida de seminarista e adotou uma postura rebelde. Lia Karl Marx e conteúdos revolucionários. Em 1899, abandonou o seminário e começou a trabalhar como meteorologista, organizando reuniões onde falava sobre socialismo e incitava greves. Alinhou-se ao Partido Operário Socialista Democrata Russo, atuando como editor do jornal partidário e arrecadando fundos para Lenin, através de atos ilícitos. Tais práticas causaram a sua prisão e exílio por 6 vezes, entre os anos de 1902 e 1913. Durante essas ocasiões, executou 5 fugas, e assim começou a ser chamado de Stalin, que significa Homem de Aço em russo. Casou-se com Ekaterine em 1913. O regime cesarista da época estava em fase de declínio, e em 1917, Stalin se envolveu na Guerra Civil, juntamente com Lenin, participando da Revolução Russa. Com a vitória do movimento, Stalin integrou-se ao Comitê Executivo do Partido Comunista, onde estabeleceu relações internas importantes e participou do Tratado de Criação da União Soviética. A morte de Lenin e a ascensão de Stalin. Lenin ficou no controle do país até 1924, ano em que faleceu, e então teve início uma disputa para assumir o governo. Stalin era o secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética e exercia grande influência interna, arquitetando manobras para que seus aliados estivessem no comando. Dessa forma, o político foi assumindo gradualmente a liderança do país e, a partir de 1928, exercia o poder totalmente. Fome soviética. Na década de 30, Stalin implantou uma economia centralizada, estimulando a industrialização e a coletivização de propriedades agrícolas. Essas medidas geraram queda na produção de alimentos, ocasionando um período de recessão nos anos de 1932 e 1933, que ficou conhecido como Fome Soviética. Expurgos de Moscou. Após a adoção da Constituição de 1936, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Stalin inicia um processo de ditadura ilimitado, através de diversos expurgos. Ele submete o partido e começa a aniquilar os possíveis cidadãos em que enxergavam algum poder de crítica à sua política ou que pudesse criar um grupo alternativo. Já na época do primeiro plano quinquenal, 1928 a 1932, Stalin inicia um processo no qual expulsa os camponeses contrários à coletivização da agricultura e os descendentes do partido que apoiavam a manutenção da nova política econômica, o NEP. No ano de 1934, a GPU, Polícia Política, é dissolvida e entra em cena a NKVD, Comissariado do Povo para Assuntos Internos.
Naquele mesmo ano, são desautorizadas as prisões em massa. Porém, mesmo com essas medidas, Stalin continua com o poder de condenação aos cidadãos considerados socialmente perigosos. Os grandes expurgos não tinham apenas o objetivo de condenar os opositores do regime, mas também os bolcheviques, antigos companheiros de Lenin, começam a ser executados, além de altos funcionários do governo e comandantes da polícia. Stalin, mesmo sem ter prova de que os acusados fossem contra o regime, pois de fato eram cidadãos fiéis à revolução, imputava-lhes crimes que não existiam, como espionagem, assassinato e envenenamento, nações capitalistas. Contabilidade de mortos. Do comitê eleito no ano de 1934, 70% dos 139 membros foram eliminados. Fora isso, 80% dos militares recrutados, antes dessa época de Stalin, foram dados como desaparecidos. Entre os aniquilados encontravam-se músicos, cientistas, escritores e artistas considerados como um perigo ao regime. Em 1937, o Grande Expurgo encontrou os comandantes do Exército Vermelho. 80% dos coronéis foram mortos, chegando-se a um número de 90% no caso dos generais. Estima-se que durante o Grande Expurgo, o número de vítimas aniquiladas fique entre 5 e 8 milhões de pessoas, no que se refere aos detidos no campo. Já as pessoas eliminadas fisicamente contabilizam um número de 2 milhões de mortos. Os cidadãos viviam um clima de desconfiança e tensão, pois até mesmo as pessoas que não denunciassem os supostos subversivos seriam punidos com pena de morte. Dessa forma, Stalin conseguiu impor uma ditadura ilimitada, utilizando a propaganda para criar um culto de sua imagem. A potência. Mantendo a economia em crescimento, Stalin combateu o nazismo, o analfabetismo e promoveu campanhas de formação médica para melhorar a saúde. Evoluindo progressivamente, a União Soviética se consolidou como potência durante a Segunda Guerra Mundial, causando a disputa pelo poder global com os Estados Unidos, posteriormente na Guerra Fria. A morte de Stalin. O falecimento de Stalin ainda é considerado intrigante. Após sair de um jantar na noite de 28 de fevereiro de 1953, o político foi encontrado desacordado em seu quarto no dia seguinte. Existem teorias sobre um possível envenenamento e demora proposital para acionar o socorro. Quando examinado pelo médico, foi constatado acidente vascular cerebral. A versão oficial da época informou que Stalin faleceu no dia 5 de março de 1953, no Kremlin. Posteriormente foi confirmado que o político faleceu em sua casa de campo localizada em Kutsevo, nos arredores de Moscou. Assim teve fim uma das figuras mais significativas do século XX. Deixe sugestões no comentário para o próximo vídeo. E o que vocês acharam da trajetória de Stalin? Se inscreva no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo. Obrigado a todos que acompanharam até o final.